E quem fala é o Vitor Nazareno da Mata Martins. Eu sou aluno do doutorado do programa de pós-graduação em História Social da Amazônia, da UFPA. Eu vim hoje aqui apresentar para vocês um mini curso que faz parte dessa programação dos 10 anos do doutorado do programa. Né? É uma honra poder contribuir com essa história, fazer parte dessa trajetória desse programa, que eu acompanhei desde o início, fui aluno da graduação, depois do próprio mestrado no mesmo programa e agora no doutorado. Então, trouxe para vocês hoje um mini-curso, que todo mini-curso é Arqueologia e História Indígena na Amazônia, possibilidade de ensino e pesquisa. Então, eu sou graduado em licenciatura e bacharelado em História pela UFPA, o mestrado também em História Social aqui nessa universidade, e agora com o doutorado, um projeto aprovado em dezembro de 2018, intitulado A Implantação do Trinômio FAB Missão Índio na Serra do Tumucumaque. Ocupação e proteção, evangelização e indigenismo e as contribuições para o desenvolvimento científico na Amazônia, de 1950 a 1960. Esse projeto, ele, na verdade, ele está diretamente conectado à minha dissertação de mestrado, que foi concluída e defendida em dezembro de 2013, e também a minha formação, minha capacitação institucional no Museu Emílio Guedes, que eu concluí em 2010. Eu iniciei em 2006, concluí em 2010 o estudo de uma coleção arqueológica lá, que, na verdade, ela foi formada por um missionário alemão chamado Protásio Frick, daí o nome da coleção. E dentre essas coleções que ele fez no Alto Rio Pururu, que ele fez na Ponta do Jauari, em Curuá, que ele fez em Ponta Negra, no Amazonas, ele fez também no Rio Paru de Leste, ele também fez aquela lá da cabeceira do Rio Paru de Oeste, na Serra do Tumucumaque. Daí vem a utilização desse termo, dessa expressão Tumucumaque, que na verdade é uma região da Amazônia Setentrional que faz fronteira com Suriname e com a Guiana Francesa. Então, quando eu me dedico a estudar a implantação de um trinômio nessa região, na verdade, analisar como foi que aconteceu todo esse processo de chegada efetiva do Estado brasileiro naquela região. E a utilização do trinômio como um artifício, como um recurso para marcar essa presença do Estado, ali que existia um vazio por toda aquela extensão de fronteira, desde o Rio Branco até o Amapá. Então, esse trabalho foi iniciado em 2018, junto com missionários, junto com alguns militares da FAB e indígenas, para discutir como é que se deu essa articulação dessa implantação deste trinômio. É óbvio que ao longo da minha caminhada da pesquisa, eu precisei fazer alguns ajustes, especialmente por conta do nosso contexto pandêmico, que inviabilizou o acesso às aldeias, dificultou a realização de certas entrevistas, porque alguns missionários e militares também já têm uma certa idade, têm uma idade avançada. Infelizmente, um deles veio a falecer logo no início da pandemia, o Frei Paulo Calixto, eu presto a minha homenagem a ele. E dentro dessa discussão, especialmente relacionada à temática indígena, partiu o interesse em discutir esse tema da oficina, do mini-curso. Você vai ver que o mini-curso ele não está no meu projeto, mas ele, na verdade, também foi motivado pela pesquisa que eu desenvolvi ao longo desses anos com relação à temática indígena e à arqueologia. Né? Antes mesmo da minha capacitação em 2010, o meu TCC, defendido em 2005, ele também foi relacionado à pesquisa arqueológica na região de Cachoanã, né? Ali na parte do Marajó da Floresta. Né? Então, eu pensei esse mini-curso devido a ele estar inserido num fenômeno atual que se caracteriza
pela emergência de vozes historicamente silenciadas na contraluz da modernidade, que reivindicam visibilidade, que reivindicam representatividade e participação nas decisões que envolvem toda a sociedade brasileira e amazônica. Trata-se de um momento propício para convidar todos os profissionais da educação, de todos os níveis de ensino, para refletirmos a respeito de medidas que deverão ser tomadas para que o histórico problema de estereótipos, silenciamentos e apagamentos sejam superados e o convívio entre as pessoas seja mais humanizado e tolerante, diante de nossa diversidade social e cultural. Nós trataremos sobre diferentes narrativas que foram e são trabalhadas em nossa sociedade, especialmente nos livros didáticos e nas escolas, e como os enunciados considerados dominantes construíram visões estereotipadas e superficiais por décadas sobre todo um conjunto de sujeitos que são considerados aquém das exigências da produção, as quais determinavam aqueles que deveriam promover e sustentar o processo de acumulação de capital de um Estado nacional moderno. Desse conjunto de sujeitos silenciados, eu recorri a Santiago Castro Gomes, por ele definir, ele apresentar o louco, o índio, o negro, o desadaptado, o preso, o homossexual, o indigente, como esses sujeitos que não mereceram, que não receberam essa visibilidade, que precisaram ser, dentro desse projeto de modernidade, cunhado no 19, final 19, ao longo de todo o século 20, esse conjunto de indivíduos, de sujeitos, que foi silenciado por conta da necessidade de construção de um projeto de modernidade, de uma nação moderna. Então, desse conjunto de sujeitos, para essa discussão de hoje, nós extrairemos os indígenas e a forma como a sua participação, cada vez mais efetiva em pesquisas e ciências sociais, tem contribuído para o conhecimento mais atento de nossa diversidade social e cultural, certo? Então, essa discussão, ela já vem sendo feita por mim junto com alguns alunos meus, no âmbito do curso de História da Universidade do Estado, onde eu trabalho como professor colaborador, por conta de haver uma relevância acadêmica devido à possibilidade de se fomentar pesquisas cujas abordagens digam respeito à temática indígena dentro e fora do meio acadêmico, direcionando as práticas pedagógicas que incentivem os indivíduos, desde as séries iniciais, a conviverem com a diversidade cultural, que está na base da formação brasileira, sem reforçar estereótipos e preconceitos historicamente consolidados. A relevância social está na possibilidade de se amplificar a problematização a respeito de nossa diversidade cultural, confrontando novas formas de se enxergar as populações indígenas, aquelas que, por anos, foram trabalhadas nas escolas e difundidas pela indústria cultural brasileira, que distancia o indígena da condição de humanidade e contemporaneidade, como se pode perceber na postura do discurso de indivíduos não indígenas. É preciso incentivar o brasileiro a conhecer-se, a reconhecer-se enquanto tal. Há também uma relevância política que está na elevação das vozes desses agentes, contribuindo para a afirmação de seus aspectos identitários e de sua relação com o território ocupado, possibilitando que um agente de fora conheça a relação mantida por esse indivíduo, especialmente os indígenas, quilombolas, ribeirinhos, castanheiros, entre outros, que eles mantêm com o ambiente que o cerca, confrontando com a sua, que não consegue, às vezes, compreender a realidade desses indivíduos. Dessa forma, no processo de reivindicação e demarcação, posse de terra e pela defesa de um território tradicionalmente ocupado, o enunciado indígena e também desses outros grupos de indivíduos silenciados, em diálogo com o discurso arqueológico, por exemplo, pode resultar numa narrativa de longa duração e confirmação da antiguidade do grupo. De fato, quando a gente começa a enxergar essa relação que há entre esse indivíduo, entre a realidade dele, e especialmente entre o testemunho que está naquela realidade, está na paisagem, está na cultura material encontrada lá, isso dá uma ideia de longa duração, isso dá, inclusive, a origem a uma ideia
de antiguidade daquele grupo ali, de uma história antiga desses povos da Amazônia, que é uma discussão que a gente vai tocar adiante mais à frente. Né? Então, o interesse por essa temática surgiu de inquietações que apareceram quando eu ministrei uma disciplina na Universidade do Estado do Pará, que é intitulada Arqueologia e História Indígena na Amazônia, na qual se discute a ocupação humana na região para além da conquista europeia e as transformações ocorridas após o contato, sobretudo a partir do momento em que a região amazônica e suas populações nativas foram inseridas no sistema mundo metropolitano europeu, que se consolidou como dominante e que demandou que todos que estavam no novo mundo um alinhamento consensual ou coercitivo. Daquela experiência surgiu a seguinte questão: até que ponto a atuação de nós, professores de história, ela contribuiu para a manutenção e multiplicação de estereótipos e interpretações superficiais, preconceituosas, generalizantes sobre o passado pré-colonial brasileiro e amazônico. Então, o objetivo desse minicurso que estou apresentando agora para vocês é possibilitar, ou melhor, perdão, apresentar possibilidades de ensino de história indígena em diálogo com a arqueologia, de maneira a aprofundar aquelas questões relativas à identidade cultural amazônica, atenta às peculiaridades regionais e locais. Pretende-se também convidar a comunidade acadêmica às reflexões acerca de questões relativas a alguns gêneros do discurso histórico e arqueológico que passaram a serem adotados por especialistas dessas duas áreas com fontes de confiança, como a história oral e conhecimentos tradicionais, por exemplo, assim como analisar a necessidade de aprofundamento de discussões sobre expressões como pré-histórico ou pré-história, ou pré-colonial, índio por indígena, destituindo assim o caráter colonizador do discurso, o colonial, do discurso histórico, caminhando em direção a uma construção de uma história antiga para a região amazônica. É uma discussão bem interessante essa. A gente discutir como é que poderia se pensar essa ideia de uma história antiga para a região amazônica. Então, antes de mais nada, eu trouxe para que a gente possa ver aqui aonde estão esses testemunhos materiais, alguns materiais e alguns outros imateriais, e a gente tem como entrar em contato com eles para ter uma noção da antiguidade da ação humana na região amazônica. Isso para além do período de contato com o colonizador europeu. Então, existe muito mais além disso. E eu vou trazer para vocês aqui alguns testemunhos para que a gente comece a enxergar esse potencial para o ensino e para a pesquisa, para trabalhar com eles dentro de sala de aula com nossos alunos. Então, a arqueologia amazônica, ela, na verdade, ela se desenvolve a partir do século XIX, né? Ela, na verdade, até se confunde um pouco com a história do Museu Emílio Guild, em Belém, e ela trabalha voltada ao estudo de questões sociais e culturais do passado, levantadas através de vestígio material encontrado com o objetivo de ordenar e descrever eventos do passado, explicando o significado daqueles eventos. Então, estudar isso pode contribuir, na verdade, contribui para ampliar o campo de compreensão dos indivíduos atuais sobre os seus antepassados, sobre os nossos antepassados, e os legados deixados por eles na forma de cultura material e imaterial, transformação na paisagem, entre outros. O que é interessante de se discutir na Amazônia é que, para que a gente entenda a nossa relação com essas sociedades, se utilizando da arqueologia, a gente tem que entender também que existe, dentro da pesquisa arqueológica, arqueologias que ajudam a gente a entender como foi que se deu esse andamento, esse avanço da pesquisa sobre os nossos antepassados. Então, a gente observa que na Amazônia existem arqueologia pré-histórica e arqueologia histórica. O que se chama arqueologia pré-histórica é aquilo que é aquela voltada ao estudo
da cultura material, das transformações na paisagem, da arqueobotânica, relacionada a tudo que foi antes do período do contato com o colonizador europeu. Aí nós temos a cultura material, nós temos o material cerâmico, o material lítico, tem os geógrafos do Acre, geoglifos do Acre, os aterros artificiais da Ilha do Marajó, algumas estradas antigas, pinturas e gravuras rupestres. No âmbito da arqueologia histórica, que, na verdade, é objeto de estudo daquele que se predispõe a estudar após o contato, nós temos fortificações, igrejas, engenhos, poços e louças de faiança. Então, aqui nós temos, para iniciar, alguma apresentação, algumas imagens, por exemplo, aqui no canto de uma urna maracá, aqui uma urna marajoara Joanes, e aqui um vaso de gargalo, representando pelo menos 3 regiões amplamente estudadas ao longo do século XX da Amazônia, que é a região do Rio Maracá, no Amapá. Aqui, essa urna Joanes, aqui representa a região de Joanes no Marajó, mas também tem Cachoeira do Arari, e toda a extensão da ilha é estudada. E aqui, esse vaso de gargalo, que é um vaso zoomorfo, né? A gente observa que ele tem uma representação de uma onça, é tipo da região do Baixo Amazonas, ali da região de Santarém. Aqui embaixo também nós temos uma lâmina de machado, né? Uma reentrância, e que é uma amostra de material lítico, material em pedra, né? E aqui 4 exemplares de ponta de lança, fruto de lascamento, né? Então, nós temos aqui uma lâmina de machado, fruto de um polimento, e aqui 4 pontas de lança produzida numa cadeia operatória de lascamento, né? Aqui, no lado, nós temos os geoglifos do Acre, que, na verdade, foram causaram espanto, causaram estranhamento nos pesquisadores da região, mas a gente acaba deixando, às vezes, de identificar, de observar que a conexão desses geoglifos com todas aquelas inscrições de geoglifos dos Andes, ela está interligada. Às vezes a gente acaba separando os países por conta dos limites territoriais, limites político-administrativos que foram cunhados ao longo do período colonial, e esquece que estas inscrições, estas sinalações, elas antecedem isso. Então, os geoglifos do Acre, eles são testemunho de que a gente precisa ter um pouco mais de sensibilidade, de entender que há muito além dessa interferência europeia, que muito no passado já foi feita nessa região. E as conexões do Acre com a região da Bolívia, com o Chile, ela é intimamente ligada. Então, os geoglifos do Acre, ele, obviamente, são ainda fruto de estudos recentes. A professora Denise Chan estudava lá com outros pesquisadores estrangeiros, ela faleceu, mas a pesquisa continua. E ainda é um pouco obscura a explicação sobre essas sinalações, sobre esses geoglifos naquela região, que é algo bastante interessante. Isso Então, agora, aqui nós temos aterros artificiais, aqui nós temos um aterro que também é chamado de Teso, na Ilha do Marajó. Eu trouxe para vocês esse aqui, se eu não me engano, é o peso dos bichos. E aqui embaixo tem uma representação de como é que eles estavam dispostos ao longo dos rios e igarapés que a gente tem ali na região do Marajó, né? Na verdade, esses aterros eles foram construídos pelas populações que habitaram aquela região para fugirem desse período inundável, né? Na verdade, essas construções, o assoreamento, especialmente causado pela chegada do europeu, depois pela implantação do gado na região, ele acabou ampliando essa margem de alagamentos dessa região ali.
né? Mas aqui embaixo nós temos, por exemplo, essas representações desses mondes. Então, imagine, você vai trabalhar em algum desses municípios, como eu coloquei aqui, seja no Amapá, você vai ser professor de história naquela região, você vai ser professor de história em Joanes, ou em Santarém, ou em qualquer região da Amazônia onde encontram lascamentos, ou o material de polimentas, lâminas de machado, que é muito comum te ver na região, algumas pessoas chamarem de pedra de corisco, pedra de raio. Você tem que fazer um planejamento, um estudo, para sensibilizar o seu aluno ao ponto de fazer com que ele olhe para essa cultura material que ele encontra no quintal dele como um testemunho dos povos que por ali passaram antes dele, bem antes dele. A mesma coisa do Acre. Então, existe um potencial, uma potencialidade muito grande da arqueologia da nossa região para que a gente convide os nossos alunos a tentar entender um pouco mais das nossas origens, da origem dos nossos antepassados, né? Romper um pouco, desconstruir mais essa ideia de que toda a nossa história começa a partir de 1500, de que antes de 1500 não existia história. A gente vai já falar sobre isso, né? Então, como eu disse, além desses testemunhos na paisagem, como os aterros artificiais, os tesos, os bichos, os camutinhos, lá no Marajó, nós temos também estradas, grandes estradas construídas, como essas estudadas pelo Michael Heckenberg no Xingu, que interligavam as aldeias. Eram estradas extensas, com vários metros de largura, que interligavam aldeias circulares imensas, bem maiores das que existem hoje, né? Como a gente pode ver aqui nessas verdadeiras cidades pré-colombianas que o Michael Heckenberg estudou entre os índios Cuicuro no Xingu, né? Esses aterros artificiais foram estudados durante todo o século XX, e ultimamente estavam sendo estudados também por equipe de arqueólogos da UFPA e do Museu Emílio Guild, né? Aqui nós temos também uma coisa que causa ainda estranhamento em muita gente. Temos na região amazônica uma quantidade imensa de sinalações rupestres, seja por pinturas ou gravuras. A gente vê que existe em toda essa parte noroeste, especialmente a noroeste, mas ela existe em outras regiões também. Essa parte noroeste do estado do Pará, essa parte da Amazônia setentrional de fronteira com as Guianas, nos municípios de Alenquer, Monte Alegre, há a presença de muitas pinturas rupestres, como essas aqui, que foram de Monte Alegre e também de Alenquer. Essa daqui, as gravuras que eu trouxe para mostrar para vocês, elas, na verdade, são da fronteira do Brasil com o Suriname, de um sítio chamado Tutacariuai, né? Então, você vê que uma gravura, ela, na verdade, já é feita a partir de ranhuras, de arranhões na rocha. O indivíduo que quis expressar ali a sua realidade, expressar ali uma relação cosmológica, de transformar, desse mundo transformacional que ele vivia, essa relação com a natureza que ele vivia e ainda vive, né? Então, aquele indivíduo, quando ele foi tentar expressar ali, ele acabou fazendo ranhuras, ele procurou expressar isso fazendo ranhuras com um objeto pontiagudo e deixando sua expressão, seja animal, seja vegetal, às vezes trazendo as duas biomorfas, né? Assim como nas pinturas, né? Uma outra coisa muito interessante que às vezes passa desapercebido por nós é o testemunho dessa ancestralidade que conversa conosco diariamente na nossa alimentação, especialmente, né? Então, os estudos já apontam que o manejo sobre boa parte desses alimentos que a gente processa, que a gente se utiliza, esse manejo ele acontece desde antes da presença do homem, ainda por conta da megafauna, o tipo dente de sábio, o mamute, preguiça gigante, o tatu gigante, como o abacate, o piqui, o cupuaçu, né? O taperebá. Aqui também eu trouxe, agora aqui também tem a macaxeira, né? A macaxeira, a manipulação da macaxeira, assim como outros alimentos como o milho,
a gente vê que são manipulações antigas e a gente ainda trabalha com elas. A gente tem na nossa mesa, que são manipulações milenares, que falta pelo menos a gente apresentar isso ao nosso aluno, mostrar para ele que nós estamos diariamente tendo contato com elementos de nossa ancestralidade, né? Aproximando ele, fazendo com que ele perceba que há muito mais sobre si para aprender diante dessa imensidão de informação, dessa complexidade toda que nos é apresentada pelas redes sociais, né? Então, do bacuri ao cupuaçu, do abacate ao piqui, né, da pupunha, que é consumida em toda a região, no norte da América do Sul, América Central, do nosso taperebá, né, que também foi consumido em toda a região das Guianas e até na América Central. Em todos esses exemplares da nossa culinária, a gente tem uma relação com a nossa ancestralidade. Imaginemos a maniçoba, né? Até que se alcançasse esse ponto da maniçoba, foram anos e anos de experiência para que se tirasse a acidez, para que se reduzisse aquele veneno que as folhas da maniva carregam, né? Não por acaso, desde 2015, Belém tem o título de cidade criativa da gastronomia mundial, né? E isso se deve, claro, à nossa rica e original diversidade alimentícia. E ainda tem mais. O que isso ajuda a gente a compreender muito sobre quem nós somos, sobre a nossa identidade cultural, sim. Porém, isso nos faz também chamar a atenção para essa diversidade que existe entre as regiões, não é? Embora a gente tenha o tacacá, que é algo comum para as pessoas que vivem na região, mas ele não é servido da mesma maneira em toda a região. Então, embora haja elementos que nos fazem amazônica, mas existem também particularidades entre nós mesmos, né? E essa é a grande valia de trabalhar com esse testemunho com nossos alunos. Esse testemunho está no quintal da casa deles. Esse testemunho está na feira. Esses testemunhos estão no supermercado. Então, quando ele vê, ele tem como fazer essa relação. E a gente vai já discutir mais à frente sobre essa possibilidade de estudo. Estou mostrando aqui alguns elementos, alguns testemunhos desses nossos ancestrais, né? Então, da arqueologia histórica, nós temos todo um conjunto patrimonial que foi construído, começou a ser construído pós-contato, certo? Então, as fortificações, as igrejas, os engenhos. Aqui eu trouxe até uma imagem da estação de trem de Coaraci, né? Nós temos aqui a imagem do Forte do Presépio, aqui o poço jesuítico de Vigia, aqui as ruínas de uma igreja jesuíta de Joanes, o engenho Mutucu e a estação de Coaraci. Então, todos esses testemunhos, que às vezes a gente assiste a degradação diária dele, a gente assiste o desrespeito, o desvalor com relação a ele, ele diz muito de nós. Ele está ali, ele faz parte da nossa paisagem, ele faz parte de nós. Então, apresentar não somente esse testemunho arquitetural, mas também esse testemunho gastronômico, esse testemunho de pinturas, gravuras rupestres, estradas antigas, aterros artificiais, cacos de cerâmica. Aqui eu coloquei cerâmicas inteiras, vasilhas inteiras, urnas e um material inteiro, mas existem fragmentos. Mesmo fragmentado, ele conta muito de nós. Então, de nós amazônicos. Ensinar isso, mostrar isso, primeiramente aos alunos, isso faz com que ele comece a enxergar, ele seja apresentado a elementos que fazem parte da constituição dele enquanto indivíduo na região. Eu trouxe aqui esse testemunho, que foi uma publicação da professora Mariana Petri Cabral, arqueóloga, que foi desenvolver uma pesquisa junto aos UAMP, e ela percebeu que, embora nós, especialistas, nós pesquisadores, tenhamos um conjunto
de conhecimentos construídos na universidade, todo esse conhecimento epistêmico construído na universidade, quando a gente vai para a realidade, discutir com as comunidades, aqui ela trouxe uma comunidade indígena, mas existe todo tipo de comunidade amazônica, a gente precisa estar aberto para tentar olhar a realidade com os olhos desses indivíduos. Então, eu vou colocar aqui o testemunho dela, depois a gente vai discutir em outras realidades com as imagens que eu trouxe para vocês. Então, ela diz o seguinte: e se todos fossem arqueólogos? Experiência na terra indígena Wayampi, no Amapá. Então, logo nos primeiros contatos com o Wayampi, durante oficinas de formação de pesquisadores indígenas, percebi como, em outras áreas do Amapá e da Amazônia em geral, havia muitos sítios arqueológicos. Mas também percebi que, além dos sítios arqueológicos, havia muito para conhecer sobre o que os Wayampi pensam a respeito dos sítios. Sem falar no quanto os Wayampi conhecem sobre outras coisas que nós, arqueólogos, não consideramos sítios, mas que podem funcionar como sítios nos seus próprios termos. Durante a minha primeira viagem com eles, deparei com a questão de acreditar no que diziam. Percebam que ela coloca o acreditar entre aspas. Quem de nós, formado no âmbito urbano, quem de nós, quando vai ao interior, quando vai a uma comunidade distante desse centro urbano aqui de Belém, a gente acaba nos deparando com certas realidades, certas interpretações da realidade que a gente desacredita. Então, ela diz, o que não era um questionamento usual da minha prática com arqueólogo. É óbvio que nos projetos de arqueologia estamos sempre, ou quase sempre, cercados de pessoas que não são arqueólogos. E penso que todos já ouvimos explicações das mais variadas sobre o material que estudamos. Levar a sério essas explicações, no entanto, com o conhecimento de fato, é algo que a arqueologia começou a fazer há pouco tempo, e eu mesma não havia recebido treinamento para isso na minha formação. Está aqui um dos porquês desse mini-curso, um dos porquês dessa discussão em sala de aula no âmbito da disciplina de Arqueologia e História Indígena, no âmbito da disciplina de História da Amazônia, porque nós precisamos estar abertos a esse tipo de entendimento que nós não fomos formados no passado, porque isso simplesmente não era considerado científico, não era considerado testemunho, não era considerado histórico, não era considerado história. Porém, toda essa interpretação, essa observação sobre esse testemunho já mudou, está mudando. Né? E a gente vai discutir isso um pouco mais à frente. Então, ela diz assim, o choque cultural que a pesquisa de arqueologia cria, se acionado nesse caminho, pode contribuir para a sistematização de saberes e conhecimentos Wayampi sobre a história de ocupação de seu território. Isso permite uma atualização desses conhecimentos, o que fortalece sua manutenção e seu uso. Se você for analisar comigo aqui, não somente no caso Wayampi, mas no nosso próprio caso, quando a gente aprofunda o conhecimento, quando a gente abre oportunidade para conhecer um pouco mais sobre si mesmo, a gente trata mais, a gente cuida melhor e a gente mantém um uso adequado desse nosso território, desse nosso momento, desse nosso patrimônio. Certo? Então, a Mariana percebeu isso junto com a Wayampi, mas a gente percebe isso numa comunidade em Maracanã, em Igarapé-Açu, se você for a Terra Santa, se você for em Óbidos, se você for em Pacoval do Curuá, você observa que existem valores, existem relações entre aquele indivíduo e o seu lugar, e nós, às vezes, desconsideramos. E desconsideramos porque nós não temos essas referências nas nossas representações sociais, porque isso não nos foi ensinado. Então, a Mariana chamou a atenção muito interessante para isso. Esse diálogo reelabora vínculos de aprendizado entre gerações, contribuindo não apenas para a manutenção de um conhecimento, mas também para a sua atualização. Nesse sentido, a pesquisa de arqueologia está ativando essa atualização do conhecimento tradicional e também suas formas de transmissão. Daqui a pouco, em possibilidades de ensino, a gente vai falar sobre isso novamente. Né? Então, em um mundo onde os cipós são as miçangas das árvores, as árvores
são as cascas de donos. E um dono, o nosso Janejarã, deixou pegadas nas pedras. Pensar a arqueologia como uma prática de sentido pode servir um rico caminho de trocas. Se os Wayampi fossem arqueólogos, sua arqueologia nos ensinaria a perceber o que está na ordem do sensível, servos de imagens na produção de sentidos em relação ao mundo, a permitir a existência de outras arqueologias. Então, é necessário que a gente comece a repensar como é que eu posso aprimorar, atualizar, melhorar a minha própria relação com o meu lugar, com o meu espaço. Como é que eu faço para desenvolver a minha sensibilidade com o meu lugar, com o meu espaço, para que eu possa fazer isso depois com os meus alunos? É óbvio que isso é um trabalho que tem que começar a ser feito primeiramente conosco. Então, nós temos que investir mais nisso, porque na medida que você amadurece essa compreensão, você começa a se posicionar em defesa dela. Então, a Fabiola André comenta que é necessário dizer cada vez mais os arqueólogos, isso não vale somente para os arqueólogos, vale para os antropólogos, para os historiadores. Esses especialistas precisarão posicionar-se científico, ético e politicamente nas questões relativas à definição de posse e delimitação de terras indígenas e preservação do patrimônio arqueológico. Aqui entra a questão também de terras quilombola, certo? Região de comunidades tradicionais. É preciso que a gente comece a posicionar também, se posicionar politicamente, na afirmação dessa relação identitária desses povos, dessa relação de pertencimento que eles têm com o seu território, o que não é comprovável por uma estaca, por um cercamento, como a gente foi acostumado a entender. O que não é cercado, mas é cosmologicamente interligado. Né? Então, nessa tarefa de diálogo entre arqueologia e antropologia, acrescenta a história, é imprescindível, na medida em que ambas, a partir das suas especificidades, podem contribuir para um entendimento mais aprofundado e diversificado a respeito dessas populações que ocuparam e ocupam o nosso território e que se veem constantemente ameaçadas em sua autodeterminação. Certo? Então, você vê que a arqueologia, longe de ser aquela arqueologia do Indiana Jones, da Lara Croft, aquela arqueologia romantizada na egiptologia, na assiriologia, como a gente vê nos filmes, e todo esse conjunto de produção da indústria cultural, que a gente não deve observar como inocente, mas toda essa construção de estereótipo de uma especialidade, de uma área de conhecimento, isso também serve para fazer com que a gente se mantenha distante dela. Então, é preciso desconstruir isso, mostrar que a arqueologia em si, ela nos permite enxergar aquilo que nós não enxergamos. Não somente o que está no subsolo, mas também o que está na paisagem, o que está no próprio comportamento, o que está na linguística, o que está na linguagem das pessoas. Né? Se dedicar à arqueologia, pelo menos se sensibilizar a esse testemunho que a arqueologia oferece, e aos poucos ela vai dialogando com outras áreas, é abrir caminho para uma nova forma de se enxergar a si próprio na realidade em que nós vivemos. E, fazendo isso, a gente começa a observar como é o nosso comportamento com os outros. Se eu aprendo a me enxergar na minha realidade, eu vou começar a entender que aquele outro, que o indivíduo que está ali, ele também enxerga-se a sua própria maneira. Então, a história indígena, quando a gente for estudar agora a história indígena, ela já, amparada também pela arqueologia, ela também nos permite, nos possibilita que a gente perceba que existem enunciados que nos foram apresentados ao longo da nossa formação de indivíduo, e esses enunciados, eles foram formulados dentro de uma estrutura educacional,
com o propósito de elevar determinados grupos e silenciar e apagar outros. Então, quando a gente se dedica, vai falar de história indígena, né? Seja com um aluno da cidade ou do campo, você vê que existe um conjunto de estereótipos construído dentro mesmo do ambiente escolar. A gente vai discutir sobre isso já já, certo? Então, existem questões ainda em debate, claro que foram levantadas a partir dos anos 90, quando essa questão indígena ela ganha força no Brasil, quando ela se consolida por conta de toda uma caminhada de movimento indígena que vem desde a segunda metade do século XX, que na verdade começou a se consolidar com o Estatuto do Índio, que ganhou muito mais peso, muito mais força na Constituição de 88. Ela ainda é recente e, por conta disso, ela demanda discussões acerca da sua definição do que seria essa história indígena, né? Então, a gente observa que, mesmo sendo dos anos 90, é muito recente essa discussão. Então, a gente precisa investir mais nesse estudo. Quando a gente apresenta isso para os nossos alunos, a gente faz com que ele observe que existem outras formas de se contar a trajetória das populações indígenas para além daquela oficial, daquele risco de observação da realidade brasileira numa história única, a história dos vencedores, a história política, a história dos governantes, né? Então, existem outras formas, outros indivíduos, outros sujeitos silenciados que também têm a sua história, certo? Que resiste a todo custo e a gente vai tentando dar início a essa rotina de discussões sobre estas realidades, esses sujeitos silenciados. Então, o Conselho de História Indígena ele é ainda discutido, né? Então, a gente observa que há aquele tipo de história indígena, aquele conceito de história indígena que trata da história que os historiadores e outros cientistas sociais fazem sobre a trajetória dos ameríndios, ou trata sobre ele segundo propôs Bartolomeu Meliá, né? Ou uma outra definição de história indígena, que é aquela da própria história contada e interpretada pelos indígenas, para que quem, para ele, melhor, a conhece por meio da tradição oral, né? Estas duas questões trazem à tona, pois, duas visões que não são totalmente antagônicas entre si, mas que têm gerado algumas confusões entre os pesquisadores interessados na história dos povos indígenas. Quem deve contar a história indígena? Nós, historiadores, nós nos dedicamos à história indígena, a fazer esse tipo de trabalho, mas nós temos que ter ciência do nosso lugar de fala, né? Nós falamos de fora, nós não temos como falar por eles. Então, a história indígena, ela pode ser contada por nós? Pode, mas deve haver esse zelo, esse cuidado, porque nós estamos falando por eles. Mas isso não inviabiliza o nosso trabalho. Porém, é interessante que se leve em consideração que, quando a história é contada pelo próprio sujeito, a gente tem a oportunidade de observar um universo muito mais profundo do que aquele que nós, não indígenas, descrevemos, por conta de todo um conjunto de representações que nós não trazemos, são epistemologias diferentes. Então, vale muito a pena investir, pelo menos em apresentar isso para os nossos alunos e discutir com eles, para que ele se abra a esse entendimento de que existe toda uma concepção de mundo que ele não conhece e que ele precisa estar atento e aberto para conhecer, na medida em que ele ou entra em contato com o indígena ou ele passa
a receber o ensinamento do indígena, ele em contato na escola, ou na rua, ou na comunidade, na feira, no shopping, onde ele encontrar um indígena, ele tem a oportunidade de conversar com ele, ter a oportunidade de não se colocar, não se projetar como aquele que é superior, como a gente, infelizmente, observou dentro dessa construção desse projeto de modernidade ao longo de todo o século XX. É permitir que o indivíduo, lá nas séries iniciais, a gente vai ver isso já já, ele perceba que essa diferença não o torna superior ou inferior, mas ela enriquece essa convivência. Então, em primeiro lugar, é preciso que se ter clareza de que a história indígena pode ser compreendida como a história que os cientistas sociais produzem acerca do transcurso sociocultural e histórico das populações nativas do continente americano. Quer dizer, das representações que construímos sobre o outro, a nossa visão ética. Em segundo lugar, a história indígena também pode ser vista da história narrada e interpretada segundo os próprios indígenas, via tradição oral, aqueles que recentemente foram reconhecidos por muitos historiadores brasileiros como agentes sociais plenos, recentemente conhecidos como agentes sociais plenos. Para você ver, é necessário conversar sobre isso, porque isso é muito recente. É necessário discutir isso com nossos alunos. As sociedades consideradas sem Estado foram estigmatizadas como primitivas, condenadas a uma eterna infância. Aí está o enunciado dominante, que é o que permeia toda a nossa sociedade. Esse enunciado precisa ser combatido, né? Tudo isso faz parte de uma construção que vem desde o final do XIX e que ainda permanece. Esse enunciado dominante, ele silencia outros, né? Essa concepção de isolar a trajetória das comunidades indígenas a um patamar ahistórico reflete uma rejeição das raízes indígenas por parte da sociedade nacional, condenando tais povos a não terem uma história, mesmo quando estudos arqueológicos se vincularam aos pressupostos da antropologia, se pensou uma antropologia de sociedades frias de Lévi-Strauss. No Brasil, essa situação levou, inexoravelmente, a uma dissociação entre o registro arqueológico e as populações indígenas, como se não fosse possível realizar nenhuma conexão entre estes e seus antepassados responsáveis pelo registro arqueológico existente para o período pré-colonial. É muito interessante quando você apresenta isso para o seu aluno, você permite que ele perceba que ele foi formado a vida inteira dentro de um enunciado dominante que silenciou e apagou centenas de outras narrativas, de outras perspectivas, né? Na verdade, é uma verdade estabelecida para a maioria dos brasileiros que a história do Brasil foi inaugurada em 22 de abril de 1500. O que aconteceu antes disso, o domínio da pré-história, presta atenção entre aspas, né, seria um pouco vago e, na verdade, irrelevante para o posterior desenvolvimento do Brasil, merecendo poucas páginas do livro didático. O que não acontece em boa parte dos países da América Espanhola, onde eles não permitiram que houvesse essa desconexão. Lá eles não tratam de descobrimento, lá eles tratam de conquista. Tá? Eles foram conquistados à força pelo colonizador europeu. Então, é nada mais errado observar essa postura, essa visão do indígena estático, do indígena como algo do passado, do indígena estereotipado nas músicas, das músicas infantis, como a gente observou por toda a nossa trajetória na Xuxa e do Índio Pacífico. Essas canções elas têm que ser retiradas desse ambiente escolar. Então, até que ponto a atuação do professor de história contribuiu para a manutenção e multiplicação desses estereótipos? É isso? É essa questão que eu quero fazer, que eu quero que vocês levem, né, consigo. Será que estamos sendo preparados, de fato, para dialogar com a narrativa da história apresentada pela perspectiva indígena historicamente iniciada? A resposta é não, até o momento.
A gente precisa investir nisso. Iniciar essa discussão no âmbito acadêmico, iniciar essa discussão com nossos colegas da educação básica, especialmente da educação infantil, para que lá na base, a gente já comece a frear esse avanço de determinadas construções estereotipadas que a criança já traz de casa para a escola. Então, o ambiente escolar, ele é um ambiente para desconstruir e não para fomentar esse tipo de perspectiva. Essas possibilidades de ensino seriam quais? Né? Então, ao longo das experiências que eu tive com o curso de pedagogia na Universidade do Estado, especialmente estágio supervisionado, eu tive acesso a determinadas leituras que me alertaram sobre como trabalhar o conteúdo da história com esses alunos. Né? Então, a gente foi formado dentro de uma perspectiva instrucionista, onde a gente estuda para passar numa prova, estuda para passar no vestibular, estuda para passar num concurso. A gente não discute a construção do conhecimento. Então, você está ali para decorar o que o professor diz. Quando você faz isso, você não estimula o desenvolvimento intelectual do aluno. Ele fica esperando uma resposta para tudo de alguém. Você não estimula ele. Então, uma leitura muito interessante que eu trago para vocês aqui é do livro Pedagogia da Prática, do Moacir Gadotti, onde ele apresenta a dúvida como um elemento libertador. É a dúvida que talvez eu esteja lançando, eu espero, porque isso não existe uma receita, eu espero estar lançando na tua cabeça, através desse mini curso. A dúvida é ela quem liberta o indivíduo ao ponto de fazê-lo querer superá-la, ao ponto de fazê-lo querer ultrapassá-la. Então, essa autogestão pedagógica é o grande objetivo que nós temos. O que seria essa autogestão? É você se sentir incomodado. Eu brinco com meus alunos e digo, olha, eu não vim para cá para trazer certeza. Eu vim para causar problemas, para trazer problemas epistemológicos para vocês, fazer vocês enlouquecerem, duvidarem do que vocês são, do que vocês conhecem sobre si mesmos. Então, essa leitura é muitíssimo interessante. Então, o que eu vou falar para vocês aqui agora foi algo que eu fiz com esses alunos e que eu observei um retorno, assim como a Mariana Petri Cabral fez com a EMP, eu pude experimentar com alunos das séries iniciais do município de Garapé-Açu, de Maracanã, de Castanhal, São Miguel do Guamá, Salvaterra, na Ilha do Marajó. Eu pude observar isso com eles. Fiz isso com alunos também de Conceição do Araguaia, né? Alunos da pedagogia. Fiz com alunos de Redenção. Então, isso, e com alunos de Belém. Isso me fez pensar nesse tipo de trabalho, desse mini curso. Por quê? É preciso que se faça esse tipo de trabalho, esse tipo de convite, esse tipo de incitação, de se chacoalhar um aluno, de fazer com que ele reflita sobre, primeiro, quais são as suas representações sociais sobre o que é o índio, sobre o que é o indígena, sobre o que é a arqueologia, o que é a sua realidade. Então, o que eu observei? Eu observei que o início da construção dos estereótipos está relacionado a um elemento presente na cultura escolar. O início dos estereótipos, o início do preconceito, o início de todo um conjunto comportamental com relação às sociedades indígenas, com relação ao outro, ele começa na escola, infelizmente. E ele não está no currículo oficial. O currículo oficial, que por si só, ele já traz ali um conjunto estrategicamente pensado de construção de um enunciado dominante, ele é acompanhado por um currículo oculto que atravessa esse currículo oficial. Vou já falar do currículo oculto. Então, a gente observa que a discussão de história indígena no Brasil ela é muito mais recente ainda. Ela, na verdade, se torna obrigatória a partir de 2008.
a partir de reformulações na lei que aconteceram em 96, que aconteceram em 2013, ainda tem a que aconteceu em 2011, né? Tornou obrigatório o ensino de história e cultura afro-brasileira e indígena, né? Incluindo isso no currículo oficial. Imagine só, a história e cultura afro-brasileira e indígena, ela não era incluída no currículo oficial. Então, como discutir isso? E o pior, ela não era incluída no currículo oficial e ainda estava a cargo do currículo oculto, amplamente difundido na escola, né? Então, o que seria esse currículo oculto? O currículo oculto é formado por tudo que compõe a escola, sem necessariamente compor o currículo formal, mas tendo total relevância para a aprendizagem social do aluno. Esse currículo oculto, ele está do porteiro à merendeira, ele está dos nossos colegas da limpeza ao homem que faz o transporte. Então, o currículo, a gente precisa entender que o currículo não é o currículo oficial, não é um elemento inocente, neutro de transmissão desinteressada do conhecimento social. O currículo oficial, ele já por si só carrega a intencionalidade. Então, imagine, se até o início dos anos 2000 não era obrigatório o ensino de cultura afro-brasileira e indígena, e africana agora também. Se não era oficial, a gente ficava a cargo do quê? De todo um conjunto de estereótipos e preconceitos. É muito interessante essa discussão sobre o currículo. Aqui eu trouxe, por exemplo, uma apresentação do Saviani, que diz que o currículo nada mais é do que uma seleção de cultura, uma filtragem no conhecimento de modo a torná-lo acessível aos diferentes grupos, conforme a necessidade do controle social e da maximização da produção. Imagine, por décadas, na verdade, por séculos, depois por décadas dentro do currículo oficial, o ensino de história indígena e afro-brasileira e africana não era obrigatório. Então, ele ficava a cargo do currículo oculto. Qual é o exemplo do currículo oculto que eu tenho para te dizer? A forma como nós trabalhamos o Dia do Índio na escola, quando a gente pinta as crianças, coloca uma sainha, uma peninha na cabeça, todos nós passamos por isso. Eu mesmo cheguei em casa assim. E se não chegasse, os pais reclamavam. Então, esse currículo oculto, ele, na verdade, consolida essa maneira estereotipada e preconceituosa que a gente olha o indígena. Como preguiçoso, como dorminhoco, como aquele que não gosta de trabalhar. Tudo isso eu aprendi na escola. Então, a gente precisa discutir isso para não permitir que as próximas gerações elas continuem desenvolvendo dentro da própria escola, dentro do ambiente escolar, esse tipo de comportamento. Então, tudo isso se discute na sala de aula para que a gente vá para a rua. Aí eu coloco essa possibilidade de ensino em ambiente não formal. Tudo isso que eu falei para vocês aqui agora, a gente precisa discutir em sala de aula. O que nos faz, teoricamente, sobre as frutas, sobre o patrimônio, sobre as pessoas, e levar esse aluno para a rua. Porque na rua que ele vai confrontar todo esse conhecimento epistêmico que nós discutimos em sala de aula com o conhecimento empírico, com as representações sociais dele, formuladas desde antes da escola, no âmbito familiar, nos museus, nas praças, nas comunidades, nas igrejas, nas feiras. Então, quando ele começar a levar até esses espaços, a própria Unesco define como não formais, quando ele começar a levar a esses espaços essa discussão que nós travamos dentro da escola, a gente pode olhar e ver que o nosso trabalho ele está frutificando, ele está sendo multiplicado. Então, aqui, para finalizar, já levando o caminho de finalização, eu trouxe aqui algumas imagens de exemplos que eu pude participar em algumas comunidades por onde eu passei, aqui no Pará, como, por exemplo, em Quatipuru, quando nós escavamos o sítio Porto da Mina, dos sítios arqueológicos do tipo Sambaqui, os mais importantes das Américas. Então, a comunidade de Quatipuru e a comunidade de Boa Vista, que diariamente passam por ali, eles sabem do Porto da Mina. Mas eles olham para aquela realidade
como um caminho para a pescaria, como um lugar de reconhecida aparição de visagem. Mas até então, uma boa parte não observava ali como um testemunho de habitação, um testemunho de um cemitério indígena, dos mais importantes das Américas. Então, nós fizemos reuniões na comunidade de pescadores, nós fizemos reuniões nas escolas para conversar com os professores e apresentar para eles esse testemunho para além do olhar que eles tinham até então, apresentando esses testemunhos, essa paisagem, como um testemunho dos nossos antepassados, os antepassados sambaqueiros deles. Em Vigia, quando os meus alunos de História tiveram a oportunidade de estudar arqueologia e história indígena no âmbito do curso, eu mostrei para eles, como mostro a imagem do meio, a aluna discutindo sobre as estradas pré-coloniais descobertas pelo Michael Heckenberg no Xingu, assim como levei eles para visitar as construções jesuíticas, do Poço à Igreja de Pedra. Né? Em São Miguel do Guamá foi uma situação interessantíssima, porque o curso de História foi levado pela Universidade do Estado para lá, e no âmbito dessa disciplina, logo no primeiro dia que eu cheguei lá, eu tive uma surpresa. Os alunos falando, eram novos também na cidade, empolgados, falaram que lá tinha uma cachoeira lá próxima. Na verdade, é mais uma corredeira, uma pequena cachoeira, e que todo mundo queria ir lá, se a gente pudesse conhecer. E aí eu pedi uma foto e eles me mandaram uma foto, essa do meio aí. Essa foto do meio, quando eu vi essa foto, eu disse, nós vamos lá antes do final dessa disciplina. Por quê? Porque o lugar é bonito, o lugar é um balneário, mas ele está sobre um sítio arqueológico. Um sítio arqueológico cheio de bacias de polimento e cheio de amoladores e afiadores fixos. Sabe aquela lâmina de machado que eu mostrei lá no início, do testemunho de material lítico, que existe, e muita gente tem em casa, às vezes, uma pedra de raio e não acha que caiu do céu, mas na verdade é uma lâmina de machado. Essas lâminas de machado foram feitas em lugares como esse, em São Miguel do Guamá, um local chamado Cachoeira da Polônia. Vejam os círculos aí. Vejam aqui no meio essas ranhuras. Os círculos é onde essa lâmina de machado era polida para retirar as arestas, até para não ferir a mão do indivíduo que fosse usar. E aqui no meio nós temos os afiadores. Então, esses meus alunos formados, quando eles levaram os alunos deles lá, especialmente aqueles que forem trabalhar com as séries iniciais, ele já vai mostrar aquilo ali como um testemunho de um antepassado deste indivíduo que está ali. É óbvio que é preciso que se faça um estudo arqueológico mais aprofundado, mas você pelo menos apresenta um testemunho de um patrimônio que precisa ser preservado. Em Curuá, em Prainha, por exemplo, na margem direita do Rio Amazonas, eu tive a oportunidade de trabalhar lá num sítio arqueológico que foi visitado por Lupiano Lizzer de Menezes, um dos grandes nomes da arqueologia brasileira. Né? Lá é uma área de uma riqueza de cultura material impressionante. Né? Eu fui trabalhar lá entre 2008 e 2009 pelo Museu Emílio Guild, e uma das coisas que na época eu ainda não lecionava, eu não tinha ainda sido convidado a trabalhar em sala de aula dessa maneira, com essa perspectiva. Então, nessa imagem, o que é que você vê? Você vê crianças observando os arqueólogos trabalhar. Nós estávamos trabalhando e, de repente, uma professora chegou com um monte de criança para ver eles trabalhando. Obviamente, atraídos pela curiosidade. Depois que a gente teve essa visita, outras visitas vieram. Outros professores levaram. E o que aconteceu? As crianças, elas começaram a nos procurar para mostrar fragmentos de cerâmica encontrados no terreno deles. Seja na hora de varrer o terreno à tarde, seja na hora de construir um poço, na hora de construir uma fossa, na hora de construir a casa. Esse material aparece.
e as crianças começaram a levar. O que aconteceu ali? Obviamente, explicar para elas o significado daquilo, aprofundado, isso não se faz de a noite para o dia, mas a curiosidade que se despertou nelas e nos professores fez com que fosse pensar um trabalho de educação patrimonial para os professores. Então, essa professora conversou, teve uma reunião lá na escola, ela participou, ela aprendeu o que é aquilo, ela discutiu o que é aquilo, para que serve aquilo, de onde vem aquilo e, principalmente, aprendeu que não se pode comercializar aquilo, porque aquilo é patrimônio deles, é patrimônio nosso. Aquilo é parte dos antepassados do Amazônia. E ela começou a apresentar agora para os seus alunos de uma outra maneira. Cachoeira do Arari foi uma experiência também fantástica com alunos de pedagogia. Professores da rede pública municipal e estadual foram meus alunos do PAFOR, moravam alguns na Ilha do Marajó, mas nunca haviam conversado sobre, alguns deles nunca haviam conversado sobre o patrimônio arqueológico da região. Alguns nunca sequer tinham visitado o Museu do Marajó, fundado pelo padre Giovanni Garro. Então, é como no encerramento eles testemunharam. Foi uma aula passeio, nessa perspectiva pedagógica, foi uma aula em ambiente não formal, que eles puderam se sentir crianças novamente, porque eles se viram incitados a querer conhecer mais sobre aquilo e sobre si mesmo, porque eles são de lá. Né? Eles compartilham, todos eles compartilhavam testemunhos de terem encontrado um fragmento cerâmico, uma lâmina de machado no seu terreno. Então, o que é interessante disso tudo é que você permite que o professor se reinvente. Eu mesmo, professor Vitor, me reinventei quando vim para a sala de aula. Eu era do laboratório, eu iniciei minha trajetória toda no laboratório. Então, eu não estava completo. Hoje eu me sinto um pouco mais contente por eu poder dialogar o que foi pesquisado no âmbito do laboratório, no âmbito das comunidades, com meus alunos em sala de aula. Porque os alunos também têm conteúdo, têm informações a trocar, a dialogar, a construir juntos. Então, em Cachoeira do Arari, foi também uma experiência muito realizante. Aqui em Belém, existe um caso peculiar. Por quê? Diferentemente dos alunos desses outros municípios que eu passei, aqui em Belém, primeiramente, você tem um público de pessoas que são muito mais urbanizadas. Elas são urbanas. Urbanizadas não, perdão. Elas são urbanas. São pessoas que estão em contato com informações muito mais frenéticas. Elas estão muito mais conectadas a essa globalidade, né? Então, isso faz com que certos traços, certos testemunhos passem despercebidos aos olhares dela. Né? Então, apresentar na aula de história ou na aula de arqueologia e história indígena para os alunos de história, aqui em Belém, apresentar a eles Belém como um sítio arqueológico multicomponencial, um sítio arqueológico com várias ocupações, isso foi um trabalho que ele demandou inicialmente a sensibilização deles com relação à realidade em que eles vivem, a quem eles são. Porque quando o indivíduo vive muito, todos nós vivemos hoje muito conectados, a gente acaba tendo muito contato com culturas do mundo inteiro em detrimento da sua própria, em detrimento do desenvolvimento da sua própria identidade, porque você não conhece esses elementos, eles não foram ensinados na escola. Então, esses meus alunos da graduação, eles, agora, todos formados, todos esses que estão aparecendo para vocês já estão formados. Eles já começaram a levar para os seus alunos, pelo menos, essa sensibilidade. Essa necessidade de se tentar reconhecer na paisagem urbana diferentes momentos da ocupação. E para fechar um exemplo dessa experiência com eles, andando pela cidade, a gente faz caminhadas, né?
do Forte do Presépio até o Ver o Peso, né, o Museu do Encontro, o Museu de Gemas, o Museu de Arte de Belém, o Museu Histórico do Estado, o Museu Emílio Guild. Um deles me chamou a atenção sobre o meio-fio da vala da José Malché e da Avenida Nazaré. Ele observou que lá na vala, onde tinha uma manga, na verdade, a manga que caiu da árvore atraiu a atenção dele, ele observou isso, olha, aqui embaixo tem uns paralelepípedos. Isso, perfeito. O que você tem aqui na vala é um exemplo de estratigrafia, porque você observou, foi muito importante aquilo naquele dia. Ele pôde observar diferentes camadas de asfaltamento até que ela chegasse nos paralelepípedos que foram colocados ainda na época do Antônio Lemos. Então, uma estratigrafia ali, de cara, para todo mundo ver. O que faltava era apenas a sensibilidade, faltava apenas fazer com que ele enxergasse ali. Então, quando eu trago esses alunos para o Museu do Encontro, essas fotos que vocês estão vendo aí, é para que o aluno veja para além do paralelepípedo da Belle Époque. Aí, ele já tem testemunhos de cerâmica marajoara, lá no Museu do Encontro tem testemunhos de cerâmica tapajônica, tem testemunhos de material etnográfico. Então, é algo necessário discutir isso. A gente observa no entorno que existe toda uma relação com o rio, por onde chegaram os colonizadores europeus, por onde trafegavam os indígenas nas suas redes de trocas históricas, né? E os europeus se utilizaram também. Né? Então, todo esse apelo da paisagem, dessas transformações na paisagem, são testemunhos. Eles servem para que a gente fale um pouco mais sobre isso. Né? Essa caminhada passa pelos museus de arte de Belém, pelo relógio, né? Pelo Museu Histórico do Estado, para falar das telas. Quando, no início do século XX, Teodoro Braga é convidado para construir uma imagem, uma narrativa imagética sobre a chegada do colonizador, isso também é necessário se mostrar para eles. Porque nós construímos, aquele indivíduo no início do século XX construiu uma realidade do passado aos seus olhos no final do XIX e início do XX, na época das pinturas históricas, assim como Antônio Parreiras. Teodoro Braga muito mais adequado, muito mais atento à realidade amazônica. Parreiras nem tanto, né? Esse é um assunto para um outro momento de discussão. E tudo finaliza no Ver o Peso. Por quê? Porque no Ver o Peso você tem a oportunidade de sentir o cheiro do pitiu. No Ver o Peso você tem a oportunidade de sentir o sabor do patrimônio experimentado há tantos e tantos anos atrás. Né? É lá que você tem acesso a toda essa cultura em movimento, a toda essa dinâmica que faz o amazônica, que faz o paraense. Então, tomar um açaí, comer um bacuri, né? Então, comer uma polpa, qualquer uma daquelas suco daquelas polpas que tem lá, é experimentar essa vivência amazônica. Né? Então, é preciso investir também nisso. Ah, mas eu não posso levar ele no museu, mas você está preparando aqui hoje um prato típico da região, um prato que é, na verdade, produto de toda uma trajetória de ocupação humana na região amazônica. Né? Então, possibilidade de pesquisa para finalizar, nós temos, para pesquisa arqueológica, nós temos o Museu Emílio Guild, nós temos a UFPA, o FOPA, o IEPA, no Amapá, onde você pode encontrar pesquisadores que investem na pesquisa arqueológica acadêmica. Eu tive a oportunidade de trabalhar, de ser bolsista de iniciação científica no Museu Emílio Guild, fui bolsista de aperfeiçoamento no Museu Emílio Guild também, depois bolsista PCI, né, em arqueologia lá. E é algo que vale muito a pena, mesmo que você não queira ser um pesquisador, mas vale a pena você conhecer, você saber que existe. Né? Na UFPA já tem cursos de pós-graduação em arqueologia, dentro do programa de pós-graduação em ciências sociais e da antropologia. Na UFOPA tem cursos de graduação.
né? Então, é necessário conversar um pouco mais sobre isso. E também, se você quiser, se tiver oportunidade de procurar empresas de consultoria arqueológica. Lá eles também trabalham a educação patrimonial. Né? Lá eles também trabalham com essa relação da pesquisa e a comunidade, no âmbito, obviamente, mais de empresarial. Né? Eu tive a oportunidade de trabalhar também em empresas de consultoria. Né? Então, para finalizar, discutir arqueologia e história indígena na Amazônia é fazer com que nossos alunos, nossos professores, nossos colegas de academia, eles conheçam mais sobre a nossa identidade cultural. E conhecendo mais esses elementos de nossa identidade cultural, eles a valorizem. E valorizando, eles desenvolvam um sentimento de preservação, um sentimento de pertencimento que nos leva a preservar. Então é isso. Eu agradeço essa oportunidade ao programa, parabenizo a todos os meus professores, eu tenho muito orgulho de ter sido aluno de todos vocês, né? Assisti à apresentação de vocês, eu agradeço muito a oportunidade de ter tido esse privilégio de ter sido aluno de vocês ao longo desses 10 anos. É interessante, eu entrei no doutorado em 2019, final de 2018, né? Mas acompanho vocês desde a minha graduação e estou muito grato por tudo que vocês fizeram pela história da região. Espero contribuir para que essa trajetória do ensino da história da Amazônia ela continue frutificando cada vez mais por muitos e muitos anos.